Olá, meu nome é Simone Quintiliano, eu sou astróloga e taróloga e nesse vídeo eu vou te dar 5 motivos para você conhecer o seu mapa astral. Eu poderia te dar 50 motivos, 100 motivos? Poderia, mas nesse vídeo aqui eu vou te dar só 5 motivos, mas serão suficientes para você querer conhecer o seu mapa astral. O primeiro motivo, gente, quando a gente conhece o nosso mapa astral, a gente entende o nosso emocional, a gente entende quais são os nossos impulsos emocionais, o que nos nutre emocionalmente falando. Aquilo que a gente faz e que, quanto mais a gente faz, mais a gente sente que está desenvolvendo a nossa inteligência emocional, aquele ponto que a gente começa a entender melhor como a gente se sente, como a gente reage emocionalmente às situações que nos acontecem. E também a gente começa a entender o que a gente faz e que a partir do momento que a gente começa a fazer, a gente se sente mais em paz emocionalmente. Então, quando você entende o seu mapa, você consegue entender melhor esse ponto. Por quê? Porque através da lua do mapa, a gente consegue entender esses pontos. E aí a gente consegue entender, inclusive, qual área da vida a gente investe mais emocionalmente falando. Por quê? Porque onde a gente tem a nossa lua no mapa astral, aquela área da vida é uma área onde a gente investe emocionalmente, onde a gente acaba realmente colocando mais das nossas emoções. É uma área que tem uma tendência a ter mais oscilações, porque quando a gente fala de lua, a gente fala de oscilações. Então, por exemplo, se você tem uma lua na área financeira, na casa 2 do mapa, você é uma pessoa que investe emocionalmente bastante nessa área financeira. Quando algo na sua vida financeira acontece, isso te abala emocionalmente. E pode ser que você oscile ao longo da vida nessa área também. Momentos em que você tá super bem, momentos que você não está tão bem. Então, quando a gente entende a lua no nosso mapa, além de a gente entender ali as características por signo, então, uma pessoa com a lua em Áries, ela reage emocionalmente totalmente diferente de uma pessoa que tem uma lua em Capricórnio. Cada pessoa, cada signo, com as suas devidas regências e os seus aspectos, tem características muito próprias. E você vai entendendo como você reage, você vai entendendo como você pode se aproveitar melhor daquela característica, porque o nosso emocional, quando ele é bem trabalhado, ele é uma força. E a partir do momento que você conhece isso através do seu mapa, você vai se fortalecendo, porque uma lua em Capricórnio sabe muito bem que aguenta muito tranco. É uma pessoa que não reage emocionalmente de uma maneira explosiva. É uma pessoa que tem um tempo diferente de reagir, que é diferente de uma pessoa que tem uma lua em Áries, como eu mencionei, ou uma pessoa que tem uma lua em Câncer, enfim. Então a gente vai entendendo essas particularidades. E a gente vai entendendo também a casa do mapa. Ok, você tem uma lua na casa 10, você tem uma lua na casa 7, você já vai entendendo emocionalmente como você olha para qual área da sua vida normalmente. É claro que o emocional a gente tá usando o tempo todo, não tem como a gente tirar. Mas sempre tem alguns assuntos que abalam mais a gente emocionalmente. Pode reparar que tem coisas que deixam você abalado nas suas emoções e que às vezes você vê que uma outra pessoa não tá nem aí para aquele assunto. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa tem uma lua numa casa totalmente diferente, fazendo bons aspectos, enfim. Olhar isso é muito importante. A casa, o signo, a casa do mapa, o planeta regente e também os aspectos. Você tem uma lua com um aspecto tenso a Marte, e aí você sente que as suas reações são mais impulsivas? Ou não, você tem uma lua com bom aspecto a Saturno, e você vê que você lida com as coisas de uma maneira muito mais inteligente, você é conhecido por ter uma inteligência emocional a lidar com as coisas.
Enfim, quando você conhece o seu mapa astral, você entende a fundo o seu emocional, você entende os pontos fortes e também os pontos fracos. O segundo motivo para você entender o seu mapa astral, você conhecer mais profundamente o seu mapa astral, é para você conhecer a sua comunicação, para você entender o que é importante para você nas relações, nas comunicações. Também entender como a sua mente funciona. O que a sua mente ela foca? Como a sua mente funciona? O que é importante para você ao alimentar as questões intelectuais? Quando entendemos no mapa o nosso Mercúrio, é tão rico, gente, entender Mercúrio no mapa. É tão rico a gente entender não só o nosso Mercúrio, mas também o Mercúrio das pessoas com as quais a gente se relaciona. Então, você é uma pessoa que tem um Mercúrio em peixes, você tem uma comunicação mais sensível, você é mais lúdico. E aí, às vezes, você convive com uma pessoa que tem um Mercúrio em touro, que a mentalidade é diferente, é um viés mais prático, é uma coisa mais racional, mais pé no chão, porque touro é um signo do elemento terra. São pensamentos, são modos de pensar totalmente diferentes. Como você pode achar um meio termo aí num relacionamento? Como você pode se conhecer, se respeitar dentro ali do que você é, do que é natural para você, porque o mapa ele vai mostrar o que é natural em nós e como você pode, consequentemente, entender o que é natural para o outro. E dentro de um relacionamento, você vai respeitar isso. Você não vai querer forçar uma coisa que não é. Você não vai querer que a pessoa seja algo que ela não é. Então, nem você se molda, nem o outro se molda. Vocês vão achando ali um meio termo, um caminho realmente do meio para dar certo. Então, quando você conhece o seu mapa astral, você entende melhor isso. Da mesma forma que a Lua, o Mercúrio, é importante você entender em que signo ele está, qual o planeta regente, quais os aspectos que aquele Mercúrio está fazendo, em que casa do mapa astral está, porque a casa do mapa onde a gente tem Mercúrio é onde a gente costuma direcionar muito os nossos pensamentos. São assuntos que nos interessam, são assuntos que a gente fica mais curioso, a gente gosta de falar, a gente gosta de estudar, a gente quer saber, a gente é mais curioso. Normalmente a gente é bom naqueles assuntos também. Então, às vezes é uma pessoa que tem um Mercúrio na casa 7 é uma pessoa que tem muita facilidade para entender a dinâmica dos relacionamentos. É uma pessoa que tem facilidade, às vezes é uma pessoa que eu tenho cliente que tem Mercúrio na 7 e que é psicólogo de casais, que é focado nessa parte, porque se interessa muito, se interessa muito por esse assunto, estuda bastante, gosta de falar sobre esse assunto, tem facilidade ali para lidar com aquele assunto. Ou seja, se você entende o signo, que casa está e quais os aspectos, você se conhece melhor e você direciona muito bem toda essa energia. Então, se você é bom intelectualmente falando para a área financeira, invista nisso. Ah, não, é na área de família, invista nisso de alguma forma. É um potencial, um dos, porque o mapa ele mostra muitos potenciais e a gente vai moldando isso ao longo da vida e é bem interessante quando a gente percebe ponto a ponto essas individualidades, essas particularidades. É muito incrível, gente. A Simone, você é suspeita, eu sei. Isso é muito incrível, realmente. Quanto mais eu estudo, mais eu fico, gente, que legal. Meu Deus. Enfim, e os aspectos? Seu Mercúrio tem um mau aspecto com algum planeta? O que isso mostra que você precisa desenvolver da sua comunicação? Tem bom aspecto? Então isso mostra seu potencial. É um bom aspecto com Saturno, com Marte? Você tem um potencial de liderança através da sua voz? Enfim, entender esses aspectos ajuda muito você a direcionar melhor essa parte intelectual aí, principalmente. Terceiro motivo é com relação às ações. Quando a gente entende como a gente age naturalmente, o impulso de agir mesmo, essa nossa
Ação. Aqui a gente pode olhar esse ponto da ação por dois viés no mapa. Tanto o ascendente como o Marte, porque o ascendente é como a gente tem os nossos primeiros impulsos. Quando você vai fazer alguma coisa, você começa pelo ascendente. E também o planeta Marte. Quando você entende esses dois pontos, você consegue entender melhor onde está a sua força de ação. Você age como? Você tem um Marte em Câncer, você tem um Marte em Áries, que tá ali, né, com toda a sua força no signo que ele rege. Você tem um Marte em Escorpião. Como é essa ação? Você normalmente sente que você tem uma força em que, e não só o signo, a mesma coisa na casa do mapa que ele está, você vai olhar e falar, bom, nessa área da vida eu costumo ter mais ação, nessa área da vida eu costumo ser mais agitado. Quem tem, por exemplo, um Marte na casa 6 é uma pessoa que o dia a dia dela costuma ser sempre um dia a dia muito agitado. É uma pessoa que tem uma tendência a ter uma sobrecarga de trabalho, inclusive, pode desenvolver problemas de saúde por conta de estresse, de sobrecarga. Marte na casa 2 é uma pessoa que tem um impulso, uma motivação financeira muito grande, mas também pode ser uma pessoa que gasta bastante, é um impulso para ganhar e um impulso para gastar. E os aspectos? Tem um aspecto difícil que faz com que as suas atitudes às vezes sejam inconsequentes? Não, tem aspectos bons, mostram que você é uma pessoa que tem uma energia muito bem direcionada. Enfim, a gente vai entendendo cada vez mais como a gente funciona em determinadas áreas, em determinadas situações, e a gente vai entendendo como que isso pode ser moldado da melhor forma pra gente. Quarto motivo é a gente entender as casas 2, 5, 6 e a casa 10. Essas casas, elas falam de finanças, talentos, rotina, ambiente de trabalho e carreira. É um combo incrível para a gente conseguir entender essa parte mais vocacional. Então, qual é o seu talento para gerar recursos? Essa área financeira, a área da financeira da sua vida, como ela funciona? Você tem talento para gerar recursos com o quê? A sua vocação, qual é a sua vocação? O seu dia a dia, sua capacidade produtiva, como é? A gente consegue ver isso através da análise da casa 2, 5, 6 e 10, conectando com vários pontos também, suas devidas regências, seus aspectos. Então, é maravilhoso, gente. É muito incrível quando a gente se aprofunda nessas áreas do mapa. Quinto motivo, esse motivo é um motivo que, assim, eu gosto muito de tentar entender as coisas mais profundamente. Eu sou sagitariana, com Mercúrio em Sagitário, tenho 5 pontos no meu mapa em Escorpião. Então, assim, gente, eu amo me aprofundar nos assuntos. Eu sou realmente do time totalmente, assim, do aprofundamento. Não gosto de nada, informação rasa, enfim. E esse quinto motivo eu acho muito interessante porque, assim, os aspectos desafiadores do mapa, quando a gente entende quais são os nossos principais desafios, os nossos principais pontos de cura, de superação aqui nessa vida, abre um portal quase, assim, sabe, gente, de conhecimento, porque muitas vezes eu percebo que a gente a gente se não se permite, sabe? A gente se anula muito em algumas coisas porque tem alguns pontos na nossa vida que a gente precisa trabalhar. Que enquanto a gente não supera, a gente não acessa aqueles pontos mais favoráveis. Por quê? Porque trava mesmo. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes você tem um aspecto desafiador no seu mapa ligado à autoestima. Assim, algo que você precisa superar. Você veio superar isso, trabalhar sua autoestima. Tem pontos ali que mostra isso, que você tem dificuldade de acreditar em si mesmo, enfim.
Mas no seu mapa, você tem um potencial incrível para comunicação. Essa parte intelectual é muito bem desenvolvida. Só que você acredita nesse seu potencial intelectual? Você coloca isso no mundo? Dificilmente. Por quê? Porque existe esse ponto desafiador da autoestima. Se você não trabalha a sua autoestima, como você vai acreditar que você realmente é uma pessoa muito bem desenvolvida intelectualmente, mesmo que você seja? Às vezes a pessoa tem um potencial para ser palestrante, mas ela tem uma baixa autoestima. Então ela quer aquilo, ela sonha com aquilo, ela acha super legal, ela fica imaginando, porque algo dentro dela fala, vai lá, você tem esse potencial. Mas tem a baixa autoestima, que fica falando, ai, mas será? Ai, não vou não, eu tenho medo de errar. Enfim, isso é só um exemplo. Mas, gente, os pontos desafiadores do nosso mapa mostram coisas que a gente precisa olhar, a gente precisa superar. Porque se a gente não supera, a gente acaba travando a nossa vida em outros vários pontos bons no mapa que a gente podia estar desenvolvendo e a gente não tá, porque a gente tá com medo. A gente tá se travando, realmente. Então, esse quinto motivo é, assim, eu deveria ter colocado até esse motivo como o primeiro, porque realmente eu vejo isso acontecer demais, assim, nos meus atendimentos. E às vezes o cliente vem e eu olho no mapa e falo, caramba, tem um super potencial para isso e aquilo, aquilo. E quando eu vou conversar, a pessoa fala, ai, será? Ainda não tenho coragem. Você vai olhar, tem pontos desafiadores que realmente bloqueiam a pessoa, tá? Então, esse é um motivo realmente, assim, maravilhoso para você conhecer o seu mapa astral. E aí, gente, me conta, qual desses motivos você achou mais interessante? Você já conhece o seu mapa? Você já entende sobre o seu emocional, sobre as suas motivações, o que te trava, quais são os seus potenciais? Você já sabe? Então me conta aqui. Deixem sugestões também de vídeos. Tem o link aqui do meu Instagram. Lá vocês podem estar em contato para agendar a leitura do seu mapa astral e as leituras de tarô, tá bom? E eu tô sempre recebendo as sugestões e anotando pra trazer aqui pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo!